Carnaval. Uma festa tão especial para os brasileiros vai ter também um tratamento muito especial no Tome Ciência. De repente, o Brasil para e entra na folia. Como numa mágica, tenta-se esquecer a crise, e em especial a que afeta a área de ciência e tecnologia. Um sério risco para os quase 2.000 trabalhadores da ciência. E o que é pior, inúmeras pesquisas vitais ao desenvolvimento brasileiro ameaçadas de parar. O ministro Roberto Cardoso Alves afirmou aqui mesmo no Tome Ciência que as demissões dos funcionários com menos de 5 anos de serviço seriam feitas criteriosamente para evitar a perda de cérebros que contribuem para o desenvolvimento do país. Essa disposição do titular do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Ciência e Tecnologia talvez sirva para tornar um pouco melhor esses dias de folia. Enquanto isso, a gente mostra um pouco da ciência que existe nesta grande festa nacional. Questão de honra para o diretor de harmonia e para a escola, é preciso utilizar todos os recursos para não atravessar o samba. Mais de 4.000 pessoas vão cantar e batucar os 600 metros de extensão da passarela. Manter o ritmo, a harmonia e o desenvolvimento é o grande desafio de todas as escolas. Com o crescimento do número de integrantes da escola e o consequente aumento das dimensões do local do desfile, houve a necessidade de aprimorar os recursos técnicos e até mesmo os jeitinhos para evitar que a escola atravessasse na avenida. E nós estamos aqui com uma grande figura, o Xangô da Mangueira, que vai explicar um pouquinho pra gente dessa coisa de atravessar o samba. Por que isso acontece? Acontece, às vezes, por problema de direção técnica, direção da escola, direção de bateria, direção de harmonia, entendeu? Às vezes acontece isso. E por que a bateria, ela, em determinado momento, ela fica no lugar parada enquanto a escola passa? É para diminuir esse problema? Por que ela fica ali? Não, ela para ali no recuo, que é para a escola passar a metade da escola, para depois ela dar continuidade no desfile. Porque senão fica uma parte maior tendo o som e a outra parte não tendo, né? E o puxador da escola, o puxador do samba, ele também influencia nessa questão de poder atravessar ou não? Influi. De que maneira? Que às vezes, de repente, ele pode dar uma atravessada sem querer, né? Sem querer, ele pode dar uma atravessada da primeira para a segunda, da segunda para a primeira, entendeu? Às vezes pode. E aí se influi. Pouca coisa, mas influi. Às vezes no ritmo, né? A solução técnica encontrada foi o uso do caminhão de som, que percorre a avenida durante a escola. Dentro do caminhão existe um sistema de radiofrequência que capta a voz dos puxadores de samba e emite o som através dos alto-falantes, para frente e para trás, funcionando como um guia da bateria. A central também recebe o som pelo sistema de radiofrequência e aqui, nessa pequena sala, os técnicos fazem o tratamento do som. Esse tratamento é feito da seguinte forma. O sinal é recebido através dessa mesa de mixagem, passa através desse painel que é um microprocessador de sinais, onde ele equaliza todo o som que vai ser transmitido na avenida. Você me disse que você tem um problema sério, que é em relação à demora do som. Como é que é esse problema? Acontece o seguinte, existe um atraso natural com o som que é transmitido do caminhão ao longo da avenida, em relação às caixas que estão espalhadas em formas de PA, né, que seriam torres de som. Esse atraso é corrigido através desses aparelhos, que são chamados de delay. Delay seria uma câmara de atraso, ou seja, ele segura o som de cada um dos PAs espalhados ao longo da avenida
e solta ao mesmo tempo que chega o som do caminhão. Por que isso? O som existe um fenômeno físico que leva 1 segundo para ele percorrer 340 metros. Como aqui no sambódromo existe quase 800 metros, então a gente teria quase 2 segundos de atraso. Então nós necessitamos desses aparelhos para poder ter ao mesmo tempo o som das caixas com o som do caminhão, para não haver o problema de atravessamento das escolas, que é o tal problema onde às vezes uma parte da escola está cantando uma parte do samba enredo e a outra parte da escola está cantando uma outra parte do samba enredo. Então esse aparelho corrige esse fenômeno para que não aconteça isso, tá? Isso é feito através de cálculo, que depende da temperatura, da velocidade do ar. Quer dizer, existe uma fórmula toda complexa para se chegar ao número, né, que seria o ponto de atraso, tá, de cada uma das torres. Bom, isso com o passar dos metros, tá, conforme o caminhão vai se deslocando, vai se formando um atraso para frente e para trás do caminhão, porque o caminhão solta som tanto para frente como para trás. Então esse atraso é corrigido bidirecionalmente, quer dizer, existe uma compensação na frente do caminhão e atrás do caminhão, tá? Agora, existe um outro tipo de aparelho aqui, que seriam os compressores, que eles servem para o seguinte: existem vários tipos de vozes numa mesma escola de samba. Normalmente vem de 3 a 5 puxadores. Então tem um que canta mais alto, tem outro que canta mais baixo. Então, para ter uma uniformidade de som ao longo da avenida, existe esse aparelho. O que ele faz? Ele pega, recebe o sinal de áudio que sai da mesa, que é o sinal que está vindo dos puxadores, e iguala esse som da seguinte forma: a voz que vier mais alta tem um limite que a gente ajusta, tá? Ele segura num pico, então até um teto ele solta aquela voz. Dali para frente ele começa a comprimir, certo? E se tiver alguma voz que está saindo muito baixa, ele expande essa voz, tá? Por isso que é um compressor e limitador e expansor do som. Então ele, tanto a voz mais baixa como a voz mais alta, ele iguala essas vozes, tá? É feito um nivelamento de todas as vozes que estão cantando ali ao mesmo tempo, tá? Para não ter aquele problema de repente você escutar a voz de um dos puxadores mais alto, ou mesmo o som do cavaquinho mais alto do que da bateria, certo? Isso é feito através desse aparelho. Bom, esse microprocessador, ele tem uma particularidade que no final se torna a coisa mais importante que nós temos dentro da cabine. Por quê? Se algum desses equipamentos que nós temos dentro da cabine der algum problema, nós temos alguns de reserva. Então, por exemplo, me parou um delay deu pane. Ele, em termos de 2 a 3 segundos, ele tira o sinal que está saindo desse delay e passa para um de reserva. Assim com os equalizadores, com os compressores, todos os equipamentos que nós temos aqui dentro da cabine. Isso é feito através de um processo de relé, é um sistema todo complicado, né? Mas aonde nós praticamente nós não ficamos sem som ao longo da avenida, tá? O único problema que nós temos é se queimar um alto-falante. Então aí eu preciso que alguém vá lá e troque o alto-falante. O grande inimigo do samba, por incrível que pareça, é o próprio conjunto arquitetônico da passarela em concreto, que permite o fenômeno da reverberação. Ouve-se o som que é emitido e a volta desse mesmo som, tornando o eco muito acentuado. Uma das coisas que nós fazemos, a gente consegue eliminar isso aqui em quase 95%. Como? Nós angulamos as caixas,
onde o centro seria o centro dos alto-falantes coincide aonde se tem o maior número de pessoas. Por quê? Então haverá maior absorção de som que reverberaria, certo? Outra coisa que nós fazemos para diminuir esse efeito de reverberação, nós diminuímos o espaçamento entre cada uma das torres. E a terceira coisa, nós angulamos as caixas de acordo com o espaço físico de pessoas com espaço aéreo, tá? Que é o chamado efeito Doppler, tá? Que isso em física é conhecido como efeito Doppler. Então, com essas três coisas, nós conseguimos atenuar e diminuir em até 95% da reverberação. Existem alguns macetes para esse andamento sair certinho e não atravessar o samba? Existe. Você pode contar? Isso é técnico. Isso é técnico. O problema é o seguinte, eu acho que, ao meu ver, como deve-se montar a escola, porque para evitar de atravessar e para vir trazer uma escola compacta, ela tem que vir fechada. Fechada é todo mundo junto, né? Todo mundo em compacto. Porque ali, todo mundo cantando, todo mundo sambando, todo mundo evoluindo, quer dizer que não há possibilidade de atravessar. Se não tivesse esses aparelhos, com certeza atravessaria. Agora, vamos supor que dê um problema num delay. Então aquela parte vai sair fora, mas foi o que eu te falei, em 2 segundos substitui. Então não chega nem a pessoa perceber que tá o som diferente, tá? E através do painel dá para se perceber isso nitidamente, né? Então conforme o caminhão vem andando, o som vai partindo da onde está o caminhão, certo? Então, por exemplo, o caminhão estiver aqui, isso vai abrir tipo um leque, certo? Então o sinal, através desse microprocessador, nós sabemos até a posição onde está o caminhão. E esse ano nós estamos experimentando isso, tá? Então, quer dizer, não vou te falar que que é uma novidade, que vai funcionar. Não. É um teste para nós esse ano. Então, como funciona isso? No caminhão existe um odômetro que ele marca e manda para cá, através de radiofrequência também, o posicionamento do caminhão. Então, vai me dando a metragem. Então, em cada metro que ele anda, ele me manda um pulso, certo? Então, através de um microprocessador, ele me calcula e é capaz de, se for preciso, mudar o tempo dos delays, entendeu? Então ele vai me conferindo ponto a ponto o delay, se está fora ou não. Com isso, nós temos maior perfeição no sistema, porque você tem uma maior precisão, né? E você evita o tal problema que o grande medo do carnaval para as escolas de samba é o atravessamento, que é onde eles perdem ponto no samba, onde eles perdem ponto no enredo, porque aí fica uma loucura, né? Então, quer dizer, essa é a nossa maior preocupação, é onde nós sempre perdemos mais tempo pesquisando, tentando melhorar, tentando aperfeiçoar, né? Enquanto a festa continua, canta meu povo que a avenida é sua. Nós estamos aí em pleno carnaval, e definição de carnaval tem das mais diversas, né? 3 dias que vale tudo, grandes farras. E afinal de contas, da onde vem isso? E por que até hoje se manifesta de maneira, às vezes, bastante semelhante ao que já existia na antiguidade? Para falar nisso, nada melhor do que um especialista em cultura antiga. Professora Jéssica de Almeida, por que o carnaval ainda é igual a muitas coisas do passado? Nós poderíamos dizer que a antiguidade já teria esse tipo de movimentação de coletivo desde os primórdios da Grécia, em Roma, posteriormente na França, onde há um momento em que se volta a uma raiz de criação. E esse espaço de 3 dias seria exatamente o espaço de retorno a um caos inicial para uma reorganização após um ciclo
estabelecido. Poderia-se dizer que inicia-se um novo ciclo de vida e nesse iniciar de um novo ciclo de vida poderá se inverter as posições. Tá? Então, nisso nós teremos as festas de fecundação dentro da Grécia Antiga, quando Dioniso chega a Atenas. Teríamos também o primórdio da criação com o renascimento de Dumuzi na Suméria. E teríamos a troca de postos entre senhores e servos posteriormente dentro da própria Roma e mais tarde na França. Bem, nesse aspecto, vamos ver se a gente consegue detalhar. Muito dessa licenciosidade que as pessoas criticam do carnaval, as pessoas se desnudam, tem a ver com essa questão da fecundação, da fertilidade, ou seja, o sexo vinculado à festa, toda essa liberação? Tem que haver uma preparação no sentido de uma estimulação. Agora, entre existir uma coisa sagrada que se transforma numa coisa de licenciosidade, há uma diferença muito grande. Nesse sentido, como é que fica a questão, digamos, religiosa atual? Ou seja, a Igreja Católica, como é que ela adapta o que era original da festa? Como é que essa adaptação de calendário, hoje a gente tem essa festa parecida, mas moldada em data, como é que a gente poderia definir isso? A relação que isso teria existindo dentro de uma festa que viria clássica desde outros tipos religiosos, que não tem nada, vamos dizer assim, eu não posso dizer que isso seja uma coisa seguida pela religião católica, mas a relação que teria é que ela também se refere à vida, à morte de um ciclo e o renascimento de um Deus dentro desse ciclo. Que dentro da Grécia seria Dioniso, dentro do Egito seria Osíris, dentro da Síria seria Adonis e dentro da Suméria seria Tamuz. Quer dizer, renasce aquela figura de um homem que de alguma maneira se morre como carne, ele renasce como um Deus abrindo um novo ciclo. Daí a deusa carne, do nome carnaval, carne levare? É mais ou menos isso, porque você tem o renascimento da vida na sua função primordial. O que eu acho importante nisso tudo é que o cortejo do carnaval é um cortejo que traz uma relação com uma energia que vai se desfilar no início era na cidade toda, né? No caso, então, a gente pode se referir a uma certa semelhança desses cortejos com o nosso grande desfile da Passarela do Samba, isso que ficou famoso, né? O nosso desfile de escola de samba. De uma certa maneira, sim. O carnaval seria esse espontâneo da vida que vai desde a criança de cada um, brincando como criança, até a confraternização das máscaras, das novas, da multiplicidade de personalidades, de personagens que a pessoa possa assumir, né? E o esconder-se um pouco do que você é, para você naquele momento se apresentar de uma outra forma. Vamos ver então se a gente pode ir à cabeça de cada um. O que levaria uma pessoa hoje, já que ela não tem normalmente conhecimento dessa história antiga, o que motiva essa pessoa a receber essa herança cultural, querer sair em escola de samba, querer num baile estar pouca roupa, beber, brincar, ser infantil? Quer dizer, o que traz essa pessoa a essa ação? É algo muito instintivo no sentido do dionisíaco, da tua frequência de vida, da tua movimentação energética. Quer dizer, você queira ou não queira, muitas vezes você é tomado por aquele ritmo que vem naquela cadência exatamente para acelerar o processo energético do povo, né? Daí quem não dança é ruim da cabeça ou doente do pé, né? Exatamente. Quer dizer, agora, ao mesmo tempo, você está ligado a todo um dramático, como drama que se expressa ou em crítica, ou em exaltação, ou em mitologias, que vai ser desfilado ali através do canto. Então, eu acho que
apesar de Nietzsche nunca ter se ocupado de carnaval, mas se ocupou de tragédia, a tragédia através da música, né? A música na tragédia, ele vai analisar isso, a capacidade da música, do lírico dessa música, de transformar o homem, de fazer o homem voltar a uma raiz para reformular o seu ser. Então, você é trágico, porque você vive um processo de vida onde a cada momento você tem que se refazer em cima da perda ou em cima daquilo que te machuca. Então, a vida é um processo trágico. Mas esse trágico é vivido como se fosse uma divina comédia, para você poder segurar as dificuldades dessa própria vida. Aí deixa eu levantar uma questão final. Carnaval certamente não é a melhor data para um racionalizar de coisas, como nós estamos fazendo aqui em pleno carnaval. Eu perguntaria, essa consciência, no seu exemplo, que tem a consciência crítica, impede que na hora do carnaval aquele sonzinho venha do pé e tome conta ou atrapalha? Ah, não, eu gosto muito. Eu já assisti escola de samba vendo determinadas escolas entrarem, cantando, dançando e chorando, por perceber todo o sagrado que ainda existia, né? Cantando porque sentindo aquela emoção de ver que, de repente, há algo que une o povo em diferentes camadas. Se nós conseguíssemos, e chorando porque senti que, principalmente em determinados enredos, que as raízes voltam, trazendo uma mensagem. E essas raízes são as raízes mais profundas telúricas, como é o caso da raça negra. Mas elas voltam com inter-relações de situações consideradas muitíssimos clássicas, muito clássicas, como a Grécia, como o Egito. Então elas voltam despertando o homem. Quer dizer, se o carnaval de Nice, que é todo um cortejo que ficou famoso, tivesse essa força, essa energia, que ainda o nosso povo consegue trazer nessa inter-relação de unidade para a passarela, eu acho que ele continuaria a ser um dos maiores carnavais do mundo, né? Cuíca, tarol, surdo, repinique e tamborim. Esses e outros instrumentos, como quase todo mundo sabe, fazem parte da bateria das escolas de samba. Em cada um deles estão presentes conceitos da acústica, provando mais uma vez que a ciência está presente no carnaval. Chama-se bateria o conjunto dos instrumentos de percussão. E no caso das escolas de samba, alguns são imprescindíveis e facilmente reconhecidos. É essa batucada que contagia todo mundo e ninguém fica parado. Marçal, músico, 41 anos dedicados ao samba e mestre em bateria. Marçal, eu queria que você me explicasse algumas coisas com relação à bateria das escolas. Quais são os instrumentos fundamentais de uma bateria? Minha filha, numa bateria de escola de samba, todos os instrumentos são fundamentais, porque, conforme eu digo, bateria de escola de samba é uma orquestra de coro. Então, todos os instrumentos de percussão numa bateria é peça fundamental. Quais são os instrumentos usados? Bom, nós usamos surdos, repiques, taróis, tamborins, cuíca, chocalhos e agogôs. Por que vocês usam esses instrumentos? Que um serve de suporte para o outro, isso em termos de acústica, eles funcionam bem? Sim, porque você vê, conforme a gente chama, falando sim, bateria de escola de samba. Primeira é o surdo maior, é o mais grave. Ele tem 73 centímetros de diâmetro, o dedo de boca são 73 centímetros. Essa é a primeira, é o surdo mais grave. É como se fosse a quarta corda de um contrabaixo. Do outro lado vem a segunda, é um surdo de 68 de boca. Ele é equivalente à segunda corda de um contrabaixo. É o mais agudo. Então tem a primeira, que é o surdo maior, que é o mais grave, e tem a segunda, que é o que já veio, que é o fechado um pouquinho, que é a segunda. Bom, esse é o ponteiro de uma bateria. Esse segura tudo. Agora tem os centladores,
Os sentadores são os surdos que preenchem o vazio que fica da primeira para a segunda, porque é um ponteiro. O sentador fica no centro. Freelance, ele joga à vontade. Ele é que faz o swing, que dá o molho. Caça de guerra, são instrumentos mais agudos, é o que faz o chiado, né? Bom, repiques, é o instrumento de improviso. O instrumentista, o percussionista que toca o repique, ele é improvisador. Ele vem brincando, vem se divertindo. Bom, essa é a parte traseira. Então já falei, surdo, repique, taroche. Agora vem com tamborins. Tamborins é como se fossem os violinos. É aqueles instrumentos agudíssimos, né? Os caras vêm lá em cima. Chocalho, vem sustentando. A cueca. Bom, isso tudo junto faz uma orquestra. É como se fosse pistão, trombone, saxofone, violino, baixo, cello. Explicar a origem desses instrumentos é difícil, mas já se sabe que o agogô e o chocalho vieram com o negro africano. E o surdo, ao contrário do que muita gente pensa, veio da Europa. Em termos de acústica, quais as características desses instrumentos? O que gera o som, justamente é a membrana, é um corpo elástico em vibração. Esse é um princípio da física que a acústica trabalha especificamente, que cuida do som. Quer dizer, então essa parte da acústica é que faz com que o som seja gerado, que é a membrana em vibração, oscilando. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o tarol. Você podia tocar um pouquinho pra gente? Uhum. A cuíca é um instrumento que ela tem essa pele, né, a caixa. Agora ela tem um ferrinho aqui dentro. Não é um ferrinho. Como é que é? Isso é uma arte, de modo geral, de bambu. Muito fina, porque a grossura da arte influi no tipo de sonoridade. Se ela for mais grossa, ela pode usar um som mais grave. E se ela é mais fina, você tem possibilidade de sons mais agudos. A cuíca é um tambor friccionado. O que quer dizer isso? É que é um tambor que não é percutido. Esse aqui você viu percutir. Já a cuíca não. A cuíca eu vou friccionar. Eu uso um pedaço de pano úmido e ao friccionar nessa haste, ele vai produzir o som do instrumento. Agora, me diz uma coisa, tem gente que diz que essa pele é pele de gato. Isso é verdade ou é um material sintético? Não, essa pele não é sintética, essa é animal. Agora, essa questão da pele de gato, isso é um folclorezinho que existe aí com relação ao tamborim. Eles dizem que Quando chega pegaram o no gato carnaval, pra o fazer gato some do morro, porque senão ele vira pele e tamborim. Mas isso é só brincadeira da turma. Na realidade, a pele de gato é muito fina, não aguentaria um regime de escola de samba. Então toca um pouquinho a cuíca pra gente ouvir. Agora, depois de tanta técnica, deixar falar mais alto o coração e botar pra quebrar. Fazer barulho é permitido. Afinal, hoje é carnaval.